Olá, pessoal. Meu nome é Marcelo Cecim e eu serei coordenador da sua pós-graduação na PPG Educação. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de atualização PPG 2026, uma jornada criada para te ajudar a começar o ano com o pé direito, com aprendizado técnico e inspiração para transformar tua carreira. Serão 3 aulas exclusivas, liberadas nos dias 5, 8 e 12 de janeiro, e uma aula ao vivo especial, com entrega de certificado de participante e a oportunidade de conhecer mais sobre as nossas diferentes pós-graduações. Fique atento, ficará disponível por tempo limitado e vale a pena assistir toda. O conteúdo foi pensado para quem realmente quer dar um passo à frente em 2026. Conte com a PPG para te acompanhar nessa jornada de crescimento, de atualização e, sobretudo, de propósito. A gente acredita que o próximo ano realmente pode ser o ponto de virada na tua carreira. E tudo pode começar aqui, com você. A verdade é que a maioria dos profissionais entram no mercado de trabalho logo após a graduação e não dominam etologia aplicada. Eles não conhecem as normas de bem-estar e pouco dominam a interpretação dos sinais comportamentais que os animais sempre nos disseram, sempre nos avisaram e nós tão raramente entendemos. E é justamente essa lacuna que a nossa pós resolve. Nós preparamos o aluno para ler, para interpretar o comportamento de diferentes espécies, de aves, de suínos, de bovinos, de cães, de gatos, de equinos e inclusive de animais silvestres. Durante a pós, vocês também vão aprender a reconhecer, a entender, a aplicar as diferentes legislações nacionais e internacionais de bem-estar. Como é realizada uma auditoria, como se implementam práticas de bem-estar que atendam aos padrões exigidos por cooperativas, pelas indústrias e pelas organizações certificadoras. É uma formação técnica, científica e prática, ministrada por professores que vivem o campo, vivem a clínica e a pesquisa. O mercado está se transformando rápido, pessoal. As agroindústrias estão exigindo certificações de bem-estar para que consigam exportar o produto, alcançar novos mercados. E os tutores estão buscando profissionais que os ajudem na compreensão daquilo que o seu animal sente. Enquanto alguns ainda tratam o tema comportamento e bem-estar como opcional, outros estão se especializando e se tornando referência e ampliando suas oportunidades de atuação. Se você realmente quer estar preparado para essa nova era, mais humana, mais ética e científica, essa é a sua oportunidade. Venha para a pós-graduação em comportamento e bem-estar animal da PPG Educação. Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais essa aula do programa de atualização em comportamento e bem-estar animal do Grupo PPG Educação. A aula de hoje vai tratar sobre a evolução das normativas e legislação de bem-estar animal e será ministrada por ninguém menos que o professor Dr. Adroaldo Zanella, hoje um ícone no Brasil na área de bem-estar animal. O professor Zanella trabalhou bastante tempo na Europa e nos Estados Unidos, tem um trabalho bastante intenso que liga a bioquímica cerebral de distúrbios psiquiátricos em humanos e essas redes bioquímicas ocorrem em suínos também. Na Noruega, criou um programa de ensino e pesquisa em bem-estar animal e hoje vai estar falando para nós sobre de que forma essas legislações evoluíram no decorrer do tempo no Brasil e no mundo. Não percam essa oportunidade de entender em que momento nós vivemos hoje, quantidade de oportunidades que existem hoje no futuro muito próximo em relação ao bem-estar animal. A aula vai ficar disponível por apenas 12 horas, então, se não estiverem assistindo ao vivo ou se quiserem revisar a apresentação, mantenham o tempo em mente. Aproveitem. O meu nome é Adroaldo Zanella, eu sou professor na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. É um prazer estar aqui com vocês. E eu vou hoje abordar o tema sobre ética e bem-estar animal e falar um pouco sobre questões ligadas aos consumidores. Então, a minha área de trabalho é bem-estar animal. Eu sou médico veterinário, formei no Rio Grande do Sul, na
na PUC, muitos anos atrás, fiz meu doutorado em Cambridge, no Reino Unido, na área de bem-estar. Trabalhei na Alemanha 4 anos também com bem-estar animal. Dei o programa de bem-estar animal na Universidade do Estado de Michigan, onde permaneci por 10 anos de distância. Depois eu mudei para a Noruega, onde eu também criei o programa de bem-estar animal na única escola de veterinária da Noruega. Permaneci lá 4 anos e meio. E mudei depois para a Escócia, onde eu coordenei um projeto financiado pela União Europeia chamado Animal Welfare Indicator, um projeto de €6 milhões. Eu fiquei 2 anos e meio e daí vim para o Brasil, para a Universidade de São Paulo, em 2013. E meu laboratório aqui no campus Fernando Costa, na cidade de Pirassununga. Na verdade, a área de bem-estar animal é uma área assim, que hoje se encontra assim, com muitas pessoas que trabalham com treinamento. Eu entrei na área de bem-estar animal já há bastante tempo, então foi em 88. Primeira cátedra de bem-estar animal, ela é da Universidade de Cambridge, do Donald Bloom. O Bloom chegou em Cambridge em 86, e eu cheguei em Cambridge e fui orientado dele em 88. Eu fui o primeiro veterinário orientado do Bloom. Na época, nós éramos 4 doutorandos e eu era o único veterinário. Então, eu terminei meu doutorado em 92. A definição de bem-estar que a gente vai assumir nessa aula é a definição do Bloom, e que ele estabelece que o bem-estar é o estado do indivíduo em relação às suas tentativas de adaptação. E o conceito, ele coloca que o bem-estar ele pode variar de muito bom para muito ruim, e que ele pode ser mensurado através de critérios científicos. Então, é uma ciência, e esses critérios científicos de medidas é o que eu basicamente faço. Eu coordeno um grupo de pesquisa, eu oriento alunos de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, e central para o nosso trabalho é o desenvolvimento desse critério científico para avaliar bem-estar. E esse é o contexto. Eu trabalho na área de bem-estar animal, e a gente vai tentar dividir com vocês o que é bem-estar animal, o que são direitos dos animais, o que é a produção animal. E a área de bem-estar animal se encontra numa situação de um enorme desconforto, porque você acaba não agradando nem as pessoas que se posicionam do lado ativista, nem as pessoas que têm uma visão assim, mais produtivista. Então, é uma área muito difícil, mas a gente opera dentro de critérios científicos para avaliar a qualidade de vida do indivíduo naquela temática que eu iniciei a conversa, falando do que é o estado do indivíduo de acordo com as tentativas dele se adaptar. E o David Fraser é professor, ele aposentou na Universidade de British Columbia, em Vancouver. Ele, em uma publicação de 2001, ele resumiu algo que é conhecimento assim, comum, a gente raramente fala, de que aconteceu uma transição em que a relação com animais de produção, ela era, em geral, entendida como algo de que se cuidava dos animais. Até a palavra em inglês chamada husbandry tem a ver com essa questão de atenção com os animais. Controlado por indivíduos, baseado em valores éticos, contribuía para a abundância. Assim, a relação com animais é uma relação que garantiu o fornecimento de proteína de elevada qualidade, a lã como forma de proteção contra o frio, o couro, também contribui para a saúde e, em tese, positiva para o meio ambiente. Certo? O conceito que se hoje vê, especialmente nas redes sociais e em formato de ativistas,
é que essa relação nossa com animais de produção, ela é, na verdade, entendida como exploração. Então, com muita frequência. Eu aqui não estou, de forma nenhuma, falando que um lado é certo, outro é errado. O que eu estou falando assim, é a forma como se apresenta. Ele cria um ambiente de uma enorme polarização, em que se entende que, no caso de animais de produção, são corporações quem controla isso, é a lucratividade que manda nisso, contribui para a escassez, contribui para a doença e é negativo para o meio ambiente. Eu contribuo para a doença, assim, quando tem situações de pandemia, por exemplo, agora a gente negociando essa temática aí da influenza aviária, levando essas preocupações, e a questão do meio ambiente está absolutamente associada com emissão de gases de efeito estufa, a corte de floresta e coisas assim. Então, de novo, assim, eu vou insistir para que vocês prestem atenção, que eu não estou falando que existe verdade nesse lado, mas essa é a percepção que a gente acaba negociando. Então, se vive realidades assim quase paralelas. E, na verdade, as coisas não começaram assim. Então, a nossa relação com animais, ela é muito antiga. Eu não vou falar de cães aqui, mas os cães estão conosco em estado de domesticado ou semi-domesticado há mais de 30 mil anos. E em cavernas, em várias partes do mundo, se tem pinturas como essa, do auróptero ancestral do bovino, em situações de caça, mostrando assim a arte como um fenômeno de apreciação pela relação com animais. É uma pintura de cerca de 35 mil anos. E a Mary Dawkins, em um trabalho de 2008, colocou esse tema que eu acho assim muito pertinente. E quando a gente domesticou, a gente assinou, assim, simbolicamente, um contrato. E esse contrato, assim, os termos do contrato era o animal ficava próximo do humano, recebia alimentação, proteção contra predadores, e a gente negociava a carne de alguns indivíduos, leite, couro, lã. E aconteceram situações, e a gente vai falar um pouquinho sobre o Comitê Bramble, sobre o Animal Machines, da Ruth Harrison, em que esses termos do contrato eles foram modificados de forma unilateral. E assim, esse contrato também, ele foi, em tese, assim, estou falando em formato teórico, ele foi visitado por pessoas como o Jeremy Bentham, que colocou essa questão que foi um divisor de águas, e a gente vai estar conversando um pouco mais sobre o que hoje é a questão assim central na nossa relação com os animais, que é a questão da senciência, ou seja, é que a pergunta não é se eles podem pensar ou se eles podem falar, mas sim sobre se eles podem sofrer. Qual é que é o grau de senciência que permite eles estar perto dos humanos no nosso círculo moral, certo? Seguindo, a gente falou do Jeremy Bentham, o David Hume. O David Hume tem uma bela estátua dele na Milha Real, que vai até o Castelo de Edimburgo. Então, ele é um dos que viveu no período do Iluminismo. E você imagina, 1711, pessoal, 1711. E ele menciona assim, os animais, sem dúvida, sempre, porém de forma mais imperfeita dos humanos. Então, essa sensação de que os animais, ou essa ideia de que os animais tinham atributos que os colocava próximo dos humanos no círculo moral, ela não é nova. Ela não é nova. E, na verdade, se você visitar até mesmo o Código de Hammurabi, tem algumas coisas que falam sobre a questão da proteção dos animais. Mas é mais no âmbito do animal como fóssil. Essa senhora, Ruth Harrison,
ela escreveu esse livro, Animal Machines, ele foi publicado em 64. Ele veio logo depois da Primavera Silenciosa, da Rachel Carson. Eu conheci ela quando fiz meu doutorado em Cambridge. Em 1989, ela foi visitar meu experimento, nosso experimento. A gente estava avaliando alojamento de fêmeas suínas na Universidade de Cambridge, e ela foi lá visitar o nosso experimento. E esse livro foi um marco. Ele é um livro que apresentou para a população no Reino Unido as decisões que tinham sido tomadas pelos produtores no período pós-guerra para garantir a produção de alimentos. E em 65 foi publicado em resposta a esse livro. Então se criou o comitê que foi chefiado por um senhor chamado Roger Bramble, e esse senhor, coordenando esse comitê, eles publicaram o que hoje continua sendo um marco referencial. Hoje, claro, tem pessoas que falam dos 5 domínios, das 5 liberdades, mas a base de sustentação, mesmo dos protocolos de certificação de bem-estar animal, ele data de 1965. A gente hoje está celebrando nesse ano 60 anos do Comitê Bramble. Aqui está a versão original desse relatório, enviado ao governo do Reino Unido, e ele estabeleceu essas coisas básicas, assim que os animais não podem sentir fome e sede, os animais não podem ter desconforto, os animais não podem ter dor, lesões e doenças quando tem intervenções rápidas para mitigar as consequências da dor, lesões e doenças. O animal tem que ter liberdade para expressar comportamento normal, e o animal não pode viver num ambiente de medo e estresse. Certo? Então, essas são as 5 liberdades. Eu não perguntei, mas se vocês tiveram acesso a uma disciplina de bem-estar, isso é algo assim lembrado de forma assim muito repetitiva. São as 5 liberdades originárias do Comitê Bramble, que foram resultantes do comitê instituído depois que essa senhora escreveu e publicou esse livro em 64. Certo? Então, várias coisas aconteceram. Eu vou pular, vou permitir dar um grande salto na questão histórica. Então, do ponto de vista acadêmico, a primeira cátedra de bem-estar animal foi criada em Cambridge, iniciou com a contratação desse senhor chamado Donald Bloom em 86. Lembra, eu cheguei em Cambridge em 88, e Cambridge continuou muito, muito produtivo. Hoje, Cambridge não tem cátedra de bem-estar. Em 1994, a organização não governamental do Reino Unido, chamada RSPCA, eles publicaram um programa de certificação que se chama RSPCA Assure. Foi o primeiro programa de certificação na área de bem-estar. Hoje, o Brasil tem vários programas de certificação na área de bem-estar, no mundo também. E um outro dado importantíssimo foi que, em 2004, em Paris, o primeiro evento em que hoje se chama OMSA, em português, Organização Mundial de Saúde Animal, ou World Organization for Animal Health, a antiga OIE, que é essa organização que reúne mais de 180 países. Eles, em Paris, definiram que eles utilizariam os critérios semelhantes que se utilizam para definição do critério de sanidade, para que se tivessem normativas, guias sobre bem-estar animal. Então, hoje, assim, com a entrada deles em 2004, aconteceram mudanças muito significativas, a gente vai conversar sobre isso depois. Porque, na verdade,
Eu considero que a entrada da Organização Mundial de Saúde Animal foi uma das ações mais importantes para dar visibilidade a essa área no mundo inteiro. A base dos protocolos ela é muito parecida. E vão na base da 5 liberdades, então se trabalha a questão da alimentação, comportamento, alojamento e saúde. Então a gente mede como é que está a alimentação dos animais, a gente vê condição corporal, a gente vê a expressão de comportamentos que são importantes do ponto de vista biológico. A gente também tem comportamentos que são associados com estados emocionais positivos. A gente mede como é que é a relação humano e animal. E o que é fundamental em todos os protocolos é a busca dessa ausência do comportamento anormal. São indicadores de estereotipias, canibalismo, agressão excessiva. E na questão do alojamento, a gente olha espaço para o animal descansar, conforto térmico, para movimentar. E a parte de saúde, que é muito pertinente para médicos veterinários, a gente avalia a ausência de lesões, a gente busca o protocolo, os relatórios da propriedade para ver ocorrência de doenças, e também a gente busca informações sobre a ausência de dor, especialmente as causadas por atividades de manejo, do tipo mochação, castração, moça, marcação a ferro. Tudo isso faz parte dos critérios de avaliação nos protocolos de avaliação de bem-estar. Então, com isso, eu falei agora sobre o bem-estar animal, definição, os projetos, como é que está inserido no contexto global. Agora eu vou falar um pouco sobre a questão de ética. Então, a ética ela é parte da filosofia, responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano. E assim, claro que tem, vocês gostam de ler, o Boyman fala dessa realidade líquida, mas o meu argumento e a escola que eu fui treinado é que a ética tem uma abordagem universal. Eu posso gostar de alguma coisa ou não gostar de alguma coisa, mas a ética implica em valores universais. Que elas têm, assim, certos impeditivos morais. A gente vai estar discutindo um pouco mais sobre isso nos próximos slides. Então, é abordagem universal, e a ideia delas, então, é essa balança entre certo e errado, e ela não pode ser relativa quando chega essa questão daqui. Então, o bem-estar animal é uma ciência, e as questões éticas, então, elas definem como que esses critérios científicos, então, vão poder ser aplicados do ponto de vista da abordagem universal. E aqui eu vou passar por várias vezes nesse mesmo tópico, e eu já antecipo para vocês que eu sou uma pessoa muito curiosa, eu posso depois mostrar a minha biblioteca, onde eu tenho, assim, muito material, eu tento estar atualizado nessa literatura com relação a questões ligadas à parte do direito dos animais, mas eu fico nessa escola aqui. Então, eu trabalho na área de bem-estar animal, e o meu entendimento é que a utilização de animais ela é aceitável, desde que as ações não criem situações de sofrimento, ou se teve uma situação de sofrimento, elas se toma atitude para reduzir, minimizar e promover estados emocionais positivos. Mas a gente vai estar conversando aqui um pouquinho, que tem abordagens éticas, especialmente o pessoal que trabalha nessa área do direito dos animais, e são pessoas assim que pensam muito bem. O Brasil tem uma das escolas mais bem estruturadas do mundo nessa área. As pessoas entendem que é moralmente errado usar outros animais em qualquer circunstância, e que os humanos não devem fazer. E de novo, não é uma questão de certo e errado, é uma questão de abordagem, a gente vai estar discutindo que são os filósofos mais importantes, mas eu já vou deixar bem claro que é essa a minha zona de conforto, é aqui que eu opero, então é aqui que a gente vai estar abordando. E o meu conhecimento sobre a temática de direitos dos animais, ele é realmente assim, superficial. Mas o que eu divido com meus colegas que trabalham nessa área de direitos dos animais é que
os animais, especialmente os animais vertebrados, claro, tem animais invertebrados, a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, mas a gente tem evidências que eles sentem experiências subjetivas ou estados afetivos que são comparáveis com o humano. E eu trabalhei, a gente vai estar discutindo no final dessa minha apresentação. Então, coisas como medo, dor e ansiedade, a gente tem muitos modelos animais, a gente conhece muito mais sobre emoções negativas. Eu tenho um estudante meu que está mapeando o que acontece com o cavalo montado, que é uma situação também ligada a esse tema de licença social, que hoje tem gerado situações de enorme preocupação para a indústria. No ano passado, foi divulgado pela Federação Equestre Internacional um documento organizado por uma colega minha chamada Natalie Warren, foi minha primeira doutorado, chama Quem Me Relaxa, e mais outras pessoas, uma avaliação sobre o bem-estar dos animais em competição. Então, os esportes equestres hoje têm recebido muita atenção. E, se vocês prestarem atenção, nos Jogos Olímpicos do Japão, uma treinadora foi afastada por ter batido no cavalo. Nos Jogos Olímpicos da França, a do Jardim, que na Olimpíada do Rio de Janeiro ganhou medalha de ouro com o cavalo Valegro, foi desclassificada por um vídeo de treinamento onde ela estava usando o chicote de uma forma assim também julgada excessiva nos equinos. Teve um competidor brasileiro também que foi desclassificado pela presença de sangue nas esportes. Então, essa temática ligada ao que o cavalo na competição está sentindo tem hoje gerado muita preocupação. E esse estudante que está fazendo doutorado comigo, a gente está desenvolvendo um sistema computacional para coletar informações sobre o comportamento do cavalo enquanto na competição, a gente está trabalhando agora com adestramento, e em tempo real, para ajudar o juiz a tomar decisões se o cavalo está demonstrando emoções do estado afetivo muito negativo, certo? E o que a gente descobriu no trabalho desse jovem, que chama Gabriel Lencioni, é que a gente tem muito mais facilidade de identificar emoções negativas do que positivas. A gente preparou uma série de vídeos, mais de 200 vídeos, e passamos para painéis especialistas que tiveram uma ação assim de bastante consenso para definir emoções negativas nos cavalos, mas assim tiveram muita dificuldade para identificar nos vídeos o que eram emoções positivas. E a gente sabe que tem, então os animais eles têm prazer, ligações sociais intensas, e eles buscam emoções positivas. E, na verdade, o maior desafio hoje na área de bem-estar animal é a gente entender assim, como é que se pode oferecer para os animais uma vida que vale a pena ser vivida. Eu já tinha falado para vocês, eu sugiro que vocês visitem a Organização Mundial de Saúde Animal, a OMSA. Eles têm recomendações, são visitadas todo ano na conferência anual que acontece em Paris, no mês de maio, onde eles discutem. Então, hoje eles têm, eu já tinha falado para vocês, então são mais de 180 países, são os atores mais influentes na área de bem-estar animal. Eles desenvolvem formas de harmonizar protocolos para o tratamento de animais, e eles também têm centros colaboradores na América Latina. Tem um centro colaborador que envolve o Uruguai, Chile e México. E o Brasil não na parte ainda, mas eles têm um centro colaborador muito ativo também em Argentina. Então, eu falei para vocês, teve uma conferência em Paris em 2004, Cairo em 2008, na Malásia em 2012 e no México em 2016, quando eles visitaram. E assim, só para vocês entenderem, então, eles têm critérios para a parte de transporte, abate, eles também têm para animais errantes, abandonados, para uso de animais em pesquisa e educação, eles têm para sistema de produção, tem para bovinos de corte,
aves e corte, bovinos de leite, para suínos, o que fazer com desastres, para animais de trabalho. Então, é muito completo. Essa organização, é quem vai falar agora, se vai confirmar que os 28 dias que o Brasil ficou sem focos de influenza aviária são suficientes para o Brasil ser declarado livre. Essa mesma organização que também aborda essa temática de bem-estar hoje da veterinária. Esse é o capítulo 7.8, que fala sobre animais em pesquisa e educação. Então, o que eu vou comentar é de uma forma assim, muito simples, como que essa proposta desse arcabouço teórico sobre questões éticas organizadas, e eu vou trabalhar com isso, publicado por Palmer Sandor. Então, a gente vai conversar sobre essas formas desse arcabouço, de que envolve o pensamento ético, certo? E esse é um relatório assim, muito interessante, que eu coloquei essa versão de 2016, mas é publicado anualmente, que é o Eurobarômetro. Ele aborda a atitude dos consumidores europeus sobre bem-estar animal. Então, se você conversar com alguém que trabalha na parte ética, então, esse formato que eu comentei com vocês, ele não é o mais completo, de novo, é um campo de pesquisa, estudo assim, bastante vasto. E essa visão contratual, ela, em tese, ela apenas considera os interesses humanos. E se você visitar esse antigo Código de Hammurabi, no dito, ele era por aí. Então, que essa observância do bem-estar dos animais depende do impacto que essa ação terá com outros humanos, que são os possíveis signatários desse contrato. Então, nessa abordagem ética contratual, não existe espaço para os animais no círculo moral habitado por humanos. E se você olhar com calma, assim, é um pouco do que a gente vê quando os animais são vistos como propriedade. Então, existe uma discussão enorme em vários países, incluindo no Brasil. Então, se alguém, em tese, causa dano em um bovino, um equino seu, uma ave, assim, em geral, as pessoas, quando... Hoje as coisas têm mudado bastante. Assim, existem processos que já tiveram sucesso no Brasil, onde o animal é o sujeito da ação. Ou seja, mas, assim, em geral, nessa visão contratual, ética, não tem espaço para o animal, mas é como é que essa ação vai influenciar essa pessoa, que nesse caso não se chama de tutor, mas é o dono do indivíduo. Certo? Então, visão contratual. A visão utilitária, ela pesa como se você tivesse uma balança e que, se você pudesse colocar nessa balança todos os seres sencientes que estão sendo afetados, certo? Então, se uma decisão seja ela de destruição de uma área de floresta ou de abate de animais para controle de doenças, que nem o pessoal está fazendo hoje no Nordeste, está abatendo jumento para mandar pele para a China para produzir colágeno. Então, você pega esses animais, todos esses seres sencientes, e faz uma avaliação desse peso, e o equilíbrio do bem e mal é maximizar a satisfação dos interesses de quem é senciente. E, surpreendentemente, as pessoas pouco mencionam, mas uma das pessoas mais importantes trabalha nessa questão do utilitário é o Peter Singer, que escreveu esse livro Animal Liberation, Liberação Animal. Liberação Animal, ele passou um período em Oxford, ele é australiano e está nos Estados Unidos, então ele trabalha assim, de forma muito cuidadosa o que são os interesses dos animais nessa perspectiva utilitária. Então, claro, assim, o fato de ser senciente do indivíduo, então ele acaba, o interesse do indivíduo acaba sendo assim contrastado com o interesse dos humanos. Então, essa é uma visão
utilitária e o Peter Singer é um dos mais influentes. Esse slide vai aparecer 2 vezes com esse formato, e as pessoas que abordam na perspectiva de direito dos animais, então, o argumento que os animais são sencientes e têm habilidade cognitiva de alto nível, têm direito à vida, liberdade, tratamento respeitoso. Então, a abordagem de quem trabalha com direitos dos animais, que vai conversar um pouco mais depois disso, não pode ser substituída a fim de beneficiar os outros como na visão utilitária. Então, é não negociável. Isso aqui, pessoal, isso é coisa já meio histórica. Isso aqui quando eu ainda estava nos Estados Unidos, hoje as coisas mudaram bastante, então, o que o cara colocava como equivalente a forma de se criar animais de confinamento com campos de concentração, chamando de holocausto, demandando que as pessoas tornassem veganas, e aqui o Burger King, o pessoal fazia campanhas contra McDonald's e outros. Então, isso teve... Hoje as coisas estão um pouco diferentes, mas, assim, existem ações, assim, se encontra organizações que advogam direitos dos animais, operam em um formato mais ativista, outras menos ativistas, mas são ações, assim, que são não negociáveis do ponto de vista do que os animais têm direito. Eu estou retomando a questão que eu já falei, mas estou repetindo, que eu opero na minha área de conforto, que a abordagem de bem-estar animal, no momento, é a abordagem que é parte da construção ética que eu opero, onde que eu entendo que é aceitável para humanos utilizarem animais, desde que as ações não criem situações de sofrimento, e no caso de potencial sofrimento, que todas as ações possíveis sejam feitas para mitigar, reduzir, minimizar ou evitar, promover estados afetivos positivos, certo? E mas eu quero deixar claro para vocês que não é uma área que eu sou especialista, ou seja, de que os defensores dos direitos dos animais, eles entendem e advogam que é moralmente errado usar ou explorar animais em qualquer circunstância, e que o humano não deve fazer isso. E uma das coisas que eu sempre recomendo para as pessoas que trabalham comigo é ficar atento, ouvir e trazer para o círculo de relações pessoas que pensam diferente. Então, esse é um assunto muito relevante e claro, eu continuo assim, justificando essa minha posição, porque eu opero também no entendimento de que os animais não criam uma expectativa de vida futura, por exemplo. Então, as evidências até agora não fortalecem essa hipótese que o indivíduo planeja a vida. Puxa vida, eu vou crescer, vou encontrar um outro indivíduo, assim vai ser meu futuro. Então, eles fazem parte, assim, eles têm um universo em que emoções fazem parte das respostas presentes, que são, em tese, assim, comparáveis com humanos, mas, assim, não existe uma proposta antecipatória de uma vida que poderia ser vivida. Então, são questões, assim, que, de novo, eu me mantenho, assim, curioso e aberto para entender como é que está essa questão científica nas ações de biologia. E, indiscutivelmente, essa é uma área da ciência que tem crescido muito, essa questão da ciência, que é a teoria unificadora, e as pesquisas científicas recentes indicam que animais, especialmente vertebrados, têm estados mentais complexos e que eles demonstram experiências subjetivas como dor, prazer, ansiedade, medo, frustração, empatia, perdão, pessimismo, otimismo, entre outros. Essa área de pessimismo e otimismo tem uns trabalhos belíssimos, um trabalho de viés cognitivo. Eu examinei, foi em 2013, a tese de uma estudante chamada Emma Harding, isso é a primeira que trabalhou definindo otimismo em ratos. Isso é uma área assim, absolutamente bem estabelecida, com publicações em periódicos de altíssimo impacto. O trabalho da Emma foi publicado na Nature em fevereiro de 2004, onde ela demonstrou que ratos tinham uma vida inicial difícil, antecipavam situações negativas ao invés de positivas. Então, eram pessimistas. Então, animais podem ser pessimistas ou otimistas. E agora eu vou contar, assim, essa questão
eu decidi falar sobre técnicas reprodutivas porque na área de reprodução animal, o Brasil, assim, tem excelência global. A melhor ciência na área de reprodução animal acontece no Brasil, e o bem-estar, e eu também, os cientistas que migraram para bem-estar animal e que pensam na área de fisiologia vieram da área de reprodução. Então, por exemplo, hoje tem pessoas preocupadas com a coleta de sêmen utilizando vários tipos, e, na verdade, existem várias formas de coleta, então tem pessoas que já estão pensando nessa forma de bem-estar com relação à coleta. Esse aqui, no caso de bodes, é o que eu coloquei. Então, uma técnicas avançadas de reprodução pode reduzir gases de efeito estufa, pode, então é um problema muito sério, muito sério. Então, hoje a nossa pecuária tem sido, a pecuária global tem sido associada com processos de corte de florestas, com processo de emissão de gases de efeito estufa. Então, você melhorar a reprodução, você melhora isso, você, assim, o abate de pintinhos machos em árvore de postura e bezerros machos também são preocupações constantes. Também se pode trabalhar com técnicas de reprodução avançada, genes mochos de bovinos de leite, fora de caldo de bovinos suínos, também pode passar por um processo também de edição gênica. Então, há algumas coisas assim, esses que são pintinhos machos, mochação, fora de cauda, aqui bovino de leite. E esse é um processo que quase levou à falência a indústria de lã na Austrália. Bovinos merinos, eles têm esse processo que chama mulesing. Eu fui apresentado a isso quando eu cheguei em Cambridge em 88, a gente discutiu bastante na época. Eles removem toda essa parte da pele para evitar que a agregação de detrito, sujeira, então contaminação por larvas de mosca. Então, aqui, esse mulesing no passado era feito, seria um tipo de controle de dor. Era feito de uma forma muito rápida, mas uma área enorme exposta, assim, e quase levou à falência a produção de leite, a produção de lã de merino na Austrália. Qual é o processo de negociação? Mas ele não dá para ignorar. Esse aqui é um trabalho, tem 21 anos. Essa foi a minha primeira estudante de doutorado quando estava nos Estados Unidos. A gente perguntou para docentes em 27 escolas veterinárias dos Estados Unidos, 257 docentes, o que eles achavam de práticas problemáticas. E aqui o vermelho significa concorda com convicção que é um problema ou concorda. Então, as pessoas estavam preocupadas com colocação com vacas de leite, que também é uma preocupação enorme. Mais de 30% das vacas claudicam, piso, plano de locomoção, transporte, mas não estavam preocupados com o desmame precoce suíno. Eu fiquei incomodado porque era a área que eu trabalhava quando estava nos Estados Unidos, fora de milhares, marcação de ferro em bovino, mas continuava assim, então, 20%, e aqui 95%. Isso aqui é um retrato do que era os Estados Unidos em 2004, quando eu estava trabalhando. Isso foi um trabalho publicado, que a gente perguntou para os docentes. E a gente teve um pouco de dificuldade no Brasil no trabalho esse de doutorado da Érica, porque a gente teve uma baixíssima resposta de coordenadores de curso. Mas é importante saber, então as pessoas estão um pouco preocupadas com o desmame precoce, um pouco preocupadas com marcação na ferro, assim, 50%, castração sem anestesia, cerca de 60%, um pouco mais preocupado com o transporte, preocupado com claudicação. E esse é um assunto que eu estou caminhando agora para o final dessa nossa conversa. Gaiolas convencionais para aves de postura são banidas na Europa desde 2012. Esse foi um trabalho de mestrado da Márcia, que ela avaliou no mercado de interação em 2014. Esses consumidores, eles colocavam os ovos no carrinho e ela conversava com eles. E no final, a gente acaba não se dando conta, e ela fez perguntas que importava para eles. Assim. Então, muito importante está em azul, importante, não importante em lilás. Assim. Então, preste atenção nisso na linguagem que ela usou para conversar com eles, informação sobre bem-estar. O consumidor está numa cidade de criação, 80 mil habitantes, assim, aqui em São Paulo, na área rural. Então, está preocupado com o preço, né? Preocupado com a data de vencimento dos ovos, validade dos ovos, certo? A cor,
Mas olha aqui, assim, ó, bem-estar. A Márcia foi mais adiante e perguntou para eles, assim, sobre o que era importante, de novo, tá? Sobre a questão, ela falou sobre questões de bem-estar. Então, livre de doenças, livre do comportamento natural, importante. Se era produzido em gaiola, eles não estavam interessados, não, viu? Livre de estresse. Então, essas aqui são as liberdades. Então, o que você tem que fazer é traduzir numa linguagem que o consumidor tem interesse. Então, assim, eu queria encerrar dizendo que eu, na verdade, não consegui compartilhar os estudos, a gente acabou passando do tempo, mas, assim, gradualmente, a gente tem construído evidências para explicar as complexas interações entre bem-estar e reprodução, além de explorar novas oportunidades para ações que possam aumentar a sustentabilidade do sistema de produção. E eu queria, então, esse aqui é uma foto já um pouco antiga do meu grupo. Eu sempre gosto de agradecer as pessoas que trabalham e me ajudam com os dados que eu acabo dividindo. A gente também opera numa situação de que a gente ganha apoio de várias pessoas, isso ao longo do nosso grupo. A gente tem colaboração com a Universidade de Passo Fundo, essa empresa Top Chain, a gente colabora com o Certified Maine, Embrapa, a Universidade do Uppsala, o Shopping, a PESP é o nosso maior financiador do projeto. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado de verdade.